seja Ah, bem-vinda. Olá, Vanessa, que oi, bom! Suzete, tudo bem? Funcionou! Tudo Graças bem? a Seja Deus, né? bem-vinda! Seja Obrigada, muito bem-vinda! obrigada. Muito obrigada, é uma Gratidão ter alegria. você aqui, gratidão ter você Que aqui. alegria. Que alegria, Muito Suzete. Me bom. sinto muito honrada pelo convite. Obrigada de coração Gratidão. mesmo. Imagina, imagina. A gente está aqui para trocar, para poder conversar, para poder informar, né? Porque nós temos uma Sim, paixão em comum, né? Algo em comum. Eu não tenho que saiu da minha barriga, mas eu tenho frutos de muitos anos estudando e pesquisando sobre o transtorno do espectro, então eu posso dizer que é uma grande paixão. E a gente vai sim, hoje conversar um pouquinho e, através da sua experiência, ajudar outras pessoas, né? Que às vezes sim. não estão começando ainda e não tem ainda uma vivência ou ainda não sabe o que é o transtorno do espectro autista, mas a gente vai dividir um pouquinho do Sim. nosso conhecimento. Vamos lá, então? Esse é o Já intuito, temos, né, Suzete? é verdade, esse é o objetivo. Já temos 13 pessoas conosco, eu sou extremamente grata por todos vocês que estão aqui. Obrigada pela presença e fiquem conosco até o fim, hein? Vanessa, você já conhecia o transtorno do espectro autista? Já era algo que fazia parte da sua vida? Suzete, eu não me recordo exatamente quando, mas muito jovem ainda, eu assisti um filme que falava do espectro autista e eu tinha uma noção muito vaga do que era e com um referencial do autismo severo, né? Aquela criança que bate a cabeça na parede, que é extremamente agressiva, enfim, o que é o referencial que normalmente a sociedade tem quanto ao autismo, né? Sim. E além disso, Suzete, mais tarde, assim, nós temos um casal de amigos muito próximos que, assim como nós, eles também esperaram um bom tempo para terem um segundo filho. E eles tiveram o Lorenzo, um menininho que hoje tem 5 anos, e que ele foi diagnosticado dentro do espectro autista. E nós acompanhamos bem de perto, assim, como foi para eles a descoberta do diagnóstico. Eles não tinham conhecimento algum. Nenhum conhecimento, antes mesmo deles cogitarem que o Lorenzo tivesse algum transtorno, algo de errado no comportamento, né? Isso, nós percebíamos que havia alguma coisa de errado, porque nós sentíamos que ele não fazia o contato visual, sabe? Ele era uma criança que ele não interagia, mas a nossa vivência, ainda que eles sejam um casal próximos a nós, a nossa vivência era muito superficial. A gente não convivia todos os dias, né? Sim. Então nós notávamos essa dificuldade, essa diferença, mas a gente não tinha certeza, né? Nós comentávamos muito entre nós, nossa, mas tem alguma coisa estranha com o menininho, né, com o Lorenzo, porque ele não olha pra gente, a gente sentia essa dificuldade, ele não interagia, não nos olhava. E com o passar do tempo realmente se confirmou esse diagnóstico, né, e aí a gente também pôde acompanhar como foi o início dessa trajetória deles, como se desenrolou, que foi bem difícil, né, e aí foi quando eu, como curiosa, né, comecei a pesquisar mais sobre o autismo, né, e aí eu tive um conhecimento um pouco maior. Então, na verdade, eu já conhecia, eu já tinha ideia de como era, tanto que eu tinha muito medo do espectro autista. Era um dos... Sabe aquela coisa, assim, de quando a gente... Tu é mãe, né, Suzete? Tu vai entender o que eu tô falando. Quando nós decidimos ter um filho, quando nós planejamos uma gestação, nós estamos expostas a medos, né? Várias inseguranças, né? Isso. E esse era um dos medos que eu tinha, muito latentes. Eu tinha muito medo do autismo. Inclusive, num dos posts que eu fiz no Instagram, eu falo que parece que eu sentia, porque era um medo muito presente em mim. E por incrível que pareça... Não tem problema, Si. Depois tu vê, a gente vai deixar gravado. Isso aí, obrigado por estar aqui. Então, era um medo que eu tinha justamente porque eu conhecia, sabe, Suzete? Embora não conhecesse tão bem quanto conheço hoje, né? Mas eu já tinha um conhecimento e me causava muito medo, sabe? Eu me lembro que quando a Sofia nasceu, eu já tinha essa insegurança. Eu cuidava muito a questão do olhar, se ela olhava para mim, porque eu tinha esse medo já por conhecer o espectro autista.
Sim. E o que a gente tem realmente de informação do espectro autista é o que você falou. Ninguém fala do espectro autista numa visão mais amena, mais ampla. O que todo mundo conhece é aquele espectro do lugar severo, né? Uma criança que realmente tem poucas vivências, poucas interações, poucas oportunidades de poder vivenciar, experimentar, brincar, né? Um comprometimento severo. E realmente, assim, para quem não é da área de saúde, para quem não vive isso na prática do dia a dia, causa realmente a gente coloca um pé no freio, né? Porque realmente causa um assim, né, Suzete, hoje a gente tem um acesso muito fácil à informação através da internet. É verdade. E quando a gente busca essas informações na internet, são essas as informações que a gente encontra, né? As informações do lado mais pesado, do lado mais complicado, mais difícil, né? E claro que muitos pais vão enfrentar dessa forma, dessa forma o transtorno do espectro autista. Só que nem sempre ele se manifesta assim. Então, é bom que a gente possa dispor dessas informações de maneira tão acessível, mas também é um pouco complicado, né? Porque pode pesar muito, né? E dificultar um pouco esse processo de aceitação, né? Da condição dos nossos filhos, né? Exatamente. E essa aceitação da condição leva até por conta do medo de que não vai conseguir um processo terapêutico, né? Porque o que a gente lê no Google, o que a gente lê na internet, são informações muitas vezes muito pesadas que você fala, nossa, então não tenho o que fazer, né? Vou me resignar porque não pode ser feito nada. E na verdade não é assim que funciona. Exatamente, Suzete, é bem complicado e tem pessoas que nós somos seres humanos diferentes, nós reagimos diferentes, né, às situações que se apresentam nas nossas vidas, né? E às vezes de uma forma muito intrínseca da pessoa, faz parte dela, né? A pessoa já tem uma dificuldade de lidar com situações dolorosas. E aí tu se colocar à frente de informações porque tu tem a informação, mas tu não tem como conversar com isso, tu não tem como debater, tu não tem como esclarecer, né? Por isso é tão importante que diante de suspeitas os pais procurem realmente profissionais, né? Não que seja errado, eu acho excelente ter acesso à informação, mas não se pode levar tudo ao pé da letra. É muito importante que se busque a informação através de profissionais que possam esclarecer, que possam dar um apoio, né, acompanhar e passar uma informação embasada, porque também tem a questão, Suzete, de que tem muitas informações que não são confiáveis, né? Tem isso também. Então a gente não pode a gente não pode se basear em todas as informações que a gente encontra, né? Tudo a gente tem que ter um certo pezinho atrás, né? E verificar, averiguar se realmente, de fato, aquilo faz sentido, porque é muito perigoso, né? Exatamente, tem que ter um filtro, né? E aí, realmente, todas essas questões têm que estarem baseadas em ciência, né? Em algo que possa realmente ser relevante. Beleza. Quais os sinais, então, Vanessa, que você percebeu na sua pequena Sofia, que você começou a notar que tinha algo que era diferente? Oi, Hélida, seja bem-vinda. Que você achou que sim, tem algo de diferente. Aí sentiu, sabe, aquele desconforto. Como tem algo sentido diferente, de mãe, né? Exatamente. E que fez você começar a buscar e a entender que estava alguma coisa desajustada. Suzete, uma das coisas, Suzete, que depois mais pra frente a gente vai tá falando sobre isso, um dos motivos que tá dentro dessa resposta que eu vou te dar, um dos motivos que me fez criar a minha página foi justamente porque na Sofia o TEA se manifestou de uma forma totalmente diferente de tudo que eu tenho visto acompanhando a comunidade autista, né? E as mães que têm outras páginas, enfim. Porque o que acontece? A gente vê as crianças começando a apresentar sintomas ali próximo a 1 aninho, né? Quando tá maiorzinha, assim, porque daí tem dificuldade de interação, né? Não balbucia, tem alguns sintomas que começam a aparecer mais tarde. A Sofia, Suzete, o sinal, assim, predominante, ele é o sinal que até hoje é muito marcante, assim, na Sofia. Só que esse não foi exatamente o que me levou a desconfiar. Ele me levou a procurar ajuda,
E através dele foram surgindo outras coisas. Mas o sinal mais importante, e que apareceu de forma muito precoce na minha filha, foi a recusa alimentar, né? É super comum nas crianças que estão dentro do espectro, elas apresentarem questões alimentares, problemas alimentares, seletividade alimentar, aversão, recusa, é super comum. Mas nunca tão cedo quanto a Sofia. Para te ter ideia, Suzete, eu acompanho vários grupos no Facebook, porque hoje a gente tem isso, né? Sim. Vários grupos para participar, para trocar experiências entre pais, mães, familiares que convivem com autistas. E eu já questionei isso. Gente, alguém já teve um caso assim parecido? E eu não encontrei até hoje. A Sofia, com apenas de um mês de vida, Suzete, ela parou de chorar para solicitar um mamar. Né? O normal de um bebê é de 3 em 3 horas chora, né? Ele sente... Hoje eu sei, na época eu não sabia. O comer, a gente aprende, né? A gente aprende a comer. A criança sente o desconforto da fome, ela chora, a mãe amamenta, né? Dá o mamar, ela vê que passou e começa a associar e vai aprendendo isso. Sim, a Sofia... É uma relação, né? Pode me interromper, não tem problema. E... eu falo bastante mesmo, se tu não me interromper, tu vai ficar só me olhando. E aí, ela simplesmente, eu nunca vou me esquecer, ela mamava bem, de 3 em 3 horas, ela mamava. E numa determinada mamada, ela mamou metade dos 60 ml que ela estava acostumada a mamar, e que era o recomendado, né, para a idade dela. Ela parou de mamar no meio da mamada, deu umas resmungadas, chorou, e não quis mais. E assim seguiu. Dali em diante, ela tinha 1 mês, Suzete. Ela parou de chorar para mamar. Todo mamar que ela tomava, ela não tomava. Em vez dela evoluir, que é o normal, é o natural da criança evoluir no volume de leite. Eu também não pude amamentar. Eu não pude amamentar, eu tinha pouco leite, eu tinha que dar fórmula. Em vez dela evoluir, a Sofia regrediu nesse sentido. Ela parou e aí ela não chorava para nada. Ou chorava dor Suzete. De barriga, cólica, nada? Nada. Era uma criança muito silenciosa. Uma criança extremamente silenciosa. Tu é uma estudiosa do autismo, tu vai concordar com o que eu vou falar. O autismo, quando a criança é bebê, ele é uma criança que chora bastante, uma criança assim, irritadiça, né? Ou ele é muito calmo. A Sofia era extremamente calma. Ela não chorava pra nada. Ela não chorava pra nada, sabe? Inclusive não chorava pra mamar. Só que daí, Suzete, isso começou a me incomodar muito. Porque eu tenho um filho de 17 anos. E eu sei que não é assim. Não é o normal de uma criança. Como que a criança não chora pra mamar? Um bebê não vai chorar pra mamar. Né? Isso é instintivo, né? O chorar pra mamar. E aí, de 3 em 3 horas, eu, né, dava o mamar pra ela e ela continuava recusando. E aquilo começou a me angustiar. Começou a me angustiar profundamente. Né? E eu comecei a dividir isso com as pessoas que estavam na minha volta. E se eu não tivesse assim insistido, a minha filha, não sei, ela teria morrido, porque se eu fosse uma mãe displicente, eu não daria bola. E eu cheguei a ouvir de pessoas próximas a mim, que ouvi assim, pessoas que amam a Sofia, não pessoas assim que não queriam o nosso bem, mas diziam assim pra mim: Vanessa, tu tá muito preocupada, a criança quando sente fome, ela chora. Só que não é assim, né, Suzete, com um bebê, né? Sim, bebê não é assim. Acaba uma forma de relação, é a comunicação, a mãe dá as interpretações para o choro, e aí vai se construindo uma díade, né, uma relação entre mãe e bebê. E aí, se essa criança não chora, e isso, Vanessa, eu acho que foi possível você perceber por conta de você ter um outro filho, né, de você ter um parâmetro. Eu penso que essa situação, para quem é marinheiro de primeira viagem, acaba achando que realmente o bebê é muito calminho, que não chora por nada, que o sono alimenta, deixa ela ficar quietinha, né? E aí leva para um caso mesmo de desnutrição, né? De falta mesmo de alimentação, num caso mais grave. Né? Eu fico imaginando essa situação que você está contando aqui pra gente, né? Extremamente difícil. Eu, na minha experiência de 17 anos dentro da fonoaudiologia, eu nunca tive um relato de um caso de uma mãe que começou como você está contando. Isso que você está falando é extremamente inusitado, porque eu não conhecia até hoje.
sabe? Uma criança que não chorasse para mamar. Todas as crianças, inclusive as que estão dentro do espectro hoje, que já são mais velhos, tinham essa coisa da alimentação, de chorar. Inclusive eram muito irritadas, choravam muito. E não a voz da mãe não fazia com que a criança parasse de chorar. Era o contrário. Sim. É por isso que eu te disse, né? Que o caso da Sofia é totalmente atípico, totalmente diferente, fora da curva do que a gente vê, né, dentro do espectro. E como você falou, Suzete, acho muito importante falar isso para mães que tenham filhos únicos, né? Pode ser uma colaboração excelente, porque assim, inclusive os médicos, quando eu fazia as visitas ao pediatra, né, mensalmente. E só que a Sofia, ela era um bebê que ela nasceu 2 semanas antes do esperado, porque ela estava um pouquinho abaixo do peso ideal, nada grave, ela nasceu super bem, não precisou de UTI, nós fomos para casa com 2 dias, nada disso, tudo ok. Mas ela era pequenininha, ela era miudinha, sabe? E com essa situação, ela ganhava muito pouco peso. Entretanto, Suzete, ela nunca perdeu peso ou estacionou. E isso foi uma questão que contribuiu para que os pediatras me dissessem assim: não, mãe, mas olha só, ela não perdeu peso, ela não estacionou, de repente é dela ela não mamar muito, vamos acompanhar. Só que assim, eu troquei de pediatra 3 vezes e aquilo não me satisfazia, sabe? Não me satisfazia. Então chegou um ponto que eu tentava dar mamar de seringa para ela, eu tentava dar mamar de colherinha, de copinho, de conta-gota, Suzete. Muitas vezes eu chorei tentando amamentar minha filha. Foi muito difícil, sabe? Porque eu me perguntava, meu Deus, mas por quê? Por que ela não quer mamar? Não, sabe? Não tinha uma explicação, né? E aí com 5 meses, foi quando foi a gota d'água para mim. Em um dia ela mamou 70 ml de leite em 24 horas. Nesse dia eu me desesperei completamente. Eu assim, sabe assim quando tu surta? Eu surtei, eu disse, chega, não aguento mais. E peguei a minha filha, a minha irmã foi comigo para me dar um suporte, nós fomos pro Hospital da Criança Santo Antônio, aqui de Porto Alegre, que é o melhor hospital, assim, para criança, né? E eu cheguei lá desesperada, né? Passei pela triagem, a médica da triagem acho que até se assustou um pouco comigo, porque realmente eu estava muito desesperada. Ela entrou em contato com a chefe da gastropediatria e eles decidiram internar a Sofia para investigar. Porque isso não é comum, né? É muito não peculiar. É comum. É muito peculiar. Exatamente. Tanto é que quando ela me falou, mãe, nós vamos internar a Sofia, né? Eu percebi que tu tá muito tensa, né? Eu chorei, porque pra mim, naquele momento, era como se ela estivesse me dizendo, mãe, a gente vai descobrir o que a tua filha tem, né? E a Sofia internou, né? Com a suspeita de APVL, alergia à proteína do leite, que é muito comum também dentro do espectro, né? As alergias alimentares. Sim. E aí nós ficamos no hospital e eles entraram, eles disseram, o que nós vamos fazer, nós vamos testar o leite especial, né, o Pregomin, no caso. E nós vamos entrar com 100 ml de leite de 3 em 3 horas. Quando o médico me falou isso, Suzete, assim, ó, eu te confesso que eu não falei, óbvio, respeitei porque ele era o médico, mas na minha cabeça eu pensei, não, ela não mama nem 60 ml de leite, ela não vai mamar 100 nunca, né? E aí eles trouxeram a mamadeira, na primeira mamadeira ela mamou 90 ml. Eu já fiquei, nossa, né? Segunda mamadeira ela mamou 100. E dali por diante, os 3 dias que nós permanecemos no hospital, ela seguiu mamando de 3 em 3 horas os 100 ml. E nós ficamos eufóricos e pensamos, nossa, uau, resolvemos o problema, né? Resolvemos o problema. Fomos para casa, tivemos alta, tudo ok. Chegamos em casa, a Sofia mamou a primeira mamadeira. A partir da segunda mamadeira ela rejeitou, né? Voltou a rejeitar, a recusar. E aí eu disse, não é possível, né? Será que ela só mama no hospital? Voltamos para o hospital, mais uma internação. Eu sei que no total, Suzete, para resumir, deu uns 13 dias de internação. E na segunda internação, daí eles já foram mais a fundo, já começaram a suspeitar de algo orgânico, mais orgânico. Alguma doença metabólica, que é extremamente grave, né? Ou alguma síndrome metabólica, ou alguma doença genética. Nessa ocasião, eles decidiram por introduzir uma sonda nasogástrica, e a partir dali a Sofia estava com 5 meses e pouquinho.
A partir daquele momento, a Sofia começou a usar uma sonda nasogástrica, aquela sondinha que vai do narizinho até o estômago. Porque quando nós chegamos no hospital, a Sofia já estava com desnutrição de moderada a grave. E nesse momento, a gente não podia esperar mais, porque ela estava correndo risco de desnutrição, né? Sim. Porque o aporte nutricional dela estava completamente comprometido, né? Então isso era imprescindível. E eu, como mãe, né, suspirei e disse, meu Deus, graças a Deus, agora minha filha vai ganhar peso, né, que era uma luta. Mas eu achava que, assim, eles iam esperar ela ganhar um pezinho e depois tudo ok, tira a sonda e, nossa, tá tudo bem. Não. Aí o que aconteceu foi que eles me falaram depois, eu fui questionando, né, e eles me disseram, não, mãe, a Sofia, ela vai usar a sonda até que as questões alimentares dela estejam resolvidas, né, e isso foi um choque, assim, pra mim, porque eu não esperava, né, porque é muito complicado a criança com sonda. É muito difícil. Cuidado, sim. E é uma criança, né? E é uma criança. Sim, é desconfortável para eles, né? Ela já tinha as questões alimentares. Aí você imagina um caninho na garganta. É super desconfortável, né? Ela era muito boazinha. Ela ainda usa. Hoje ela usa GTT, que é a gastrostomia, que é uma sondinha colocada. Sim. Isso. Ela ficou com a sonda nasogástrica até novembro do ano passado. E aí a fonoaudióloga dela, na ocasião, falou pra mim, olha, Vanessa, eu acho que chegou o momento da gente estudar a possibilidade de colocar GTT para melhorar a qualidade de vida da Sofia, né? Porque é muito... A Sofia, ela foi tão manipulada, Suzete. Tadinha, ela passou por tantos exames, ela ficou mais de um ano em investigação genética, né? Ela foi tão picada, tão manipulada, às vezes saía sonda, eu tinha que recolocar, que ela desenvolveu... Muito dolorido. Muito ruim. Ela desenvolveu a síndrome do jaleco branco, que os médicos chamam, que é quando a criança tem medo de uma pessoa de branco, porque ela associa a tudo que ela passou. Né? Então foi muito difícil. Foi muito complicada essa fase. Realmente foi bem complicado. Dentre as especificidades e a singularidade do TEA, Vanessa, quais as características, assim, além dessa, da questão da alimentação, que você percebe na Sofia hoje? Bom, Suzete, eu vou te falar um pouquinho do que eu percebia também no início, que eu acho que é bem importante, né? Tá, vamos lá. Como eu te falei, a Sofia era muito calma, né? E uma coisa que é bem natural dos bebês é chegar numa certa fase e eles passarem por aquela fase oral, né? Tudo bota na boca, né? Tudo experimenta, eles conhecem o mundo através da boca, né? Sim. E a Sofia não teve essa fase, ela não teve, ela não colocava nada na boca, ela era uma criança que não se sentia atraída por colocar nada na boca, isso eu estranhava muito, né? Porque não é normal. Eu me lembro do meu filho quando era pequeno, e as pessoas até chegavam pra mim e diziam assim, nossa, que bom, né? Ela não coloca nada na boca, e eu dizia, não é bom. Porque às vezes a gente não tem o conhecimento, mas na verdade isso faz parte do desenvolvimento, né? É uma propriocepção, é uma experimentação e a boca faz parte, né? É um órgão sensorial e a criança quer experimentar. Até ela entender que não pode mais, é um processo, né? É uma construção, é um aprendizado. Mas não tem essa de começar, não vou colocar porque pode ter um vírus, pode ter uma bactéria. Não tem isso, né, criança? Não adianta, né? Eles não têm essa... E a Sofia não passou por essa fase. Outra coisa, a Sofia, eu percebia que todos os marcos de desenvolvimento dela, ela não atingia, tudo era muito lento, sabe? Enquanto meu filho, com 5 meses, já sentava sozinho, sem apoio, a Sofia foi sentar com apoio com quase 11 meses. Foi sentar sem apoio, com quase 11 meses, sabe? Ela era bem molinha, sabe? Tanto que ela desenvolveu uma escoliose destroconvexa, que é pro lado direito. Nós tivemos que tratar com fisioterapia. Do nada, ela ficava com o pescocinho assim, ó. E isso foi, foi algo que me gerou um dos maiores sustos, né, nessa minha trajetória. Porque enquanto nós estávamos com ela internada no hospital, num dos dias o pediatra passou no quarto, e quando ele saiu, eu sentei a Sofia, ela tinha acordado fazia pouco, e a Sofia ficou com o pescoço assim, ó. E não conseguia sustentar o pescoço, e aquilo me assustou.
Aí chamei a enfermeira chamou o médico, e o médico falou para mim assim, mãe, eu vou chamar uma equipe, eu vou trazer uma neurologista. Na verdade, ele entrou com uma equipe médica de 7 médicos, né? 7 médicos entraram, assim, eu quase caí dura, né? E aí, lá no início dos posts, eu conto isso. E aí, a médica, eu vi que eles começaram a falar entre si, né? E eu fiz um vídeo também, porque a Sofia também fazia uns tremores. Ela fazia uns tremores com as mãozinhas e com a boquinha. Eu li que você escreveu isso. Isso, pareciam uns movimentos involuntários, sabe? E aquilo me incomodava. Eu fiz um vídeo, sabe? E mostrei para os médicos. E aí eles começaram a conversar entre si. E eu vi que não era legal o que eles estavam falando, sabe? E aí eu perguntei, eu disse, doutora, o que está acontecendo? E aí ela olhou para mim e disse assim, Vanessa, a gente vai solicitar que a chefe da neuropediatria venha ver a Sofia, porque pode ser que ela tenha algum problema neurológico. Isso explicaria recusa alimentar. E como ela teve um baixo ganho de peso intrauterino, isso nos preocupa. Nossa, foi assim, ó, um soco no meu estômago, sabe? Perdeu o chão. Ali começou os sustos um atrás do outro, né? Porque até chegar no diagnóstico, por isso que quem lê os meus posts sabe que eu digo que o diagnóstico para mim em si não foi o pior momento, sabe? Sim. Porque a minha trajetória, ela é constituída de muitos momentos difíceis, sabe? De muitos sustos, sabe? Muitos medos. Incertezas, né, Vanessa? Muitas suposições. Muitas suposições, sabe? E então, isso foi uma das coisas também que foram bem difíceis. E a Sofia também, ela não balbuciava muito. Quando chegou a fase da imitação, ela tinha uma imitação muito pobre. Muito pobre, sabe? Ela chegou a imitar algumas coisas. Suzete, tá me ouvindo? Suzete, tá me ouvindo? Oi, Suzete. Oi, Suzete, tá me ouvindo? Oi. Ai, voltou? Será? Voltou. Tá travando um pouquinho, né? Tá travando. Que coisa, né? Voltou. Senhor. Vamos lá, voltando. Bom, e tu tá conseguindo te... Ai, Vanessa, mas você tava falando, assim, da trajetória, né? Isso. O que eu tava falando, Suzete, era da questão, assim, do imitar empobrecido dela, né? Sim. E aí toda essa questão, ela tinha uma imitação muito pobre, ela perdeu algumas habilidades de imitação que ela tinha adquirido, né?
que não foram muitas. Gente, voltou para vocês também. Deu uma travada, mas agora parece que normalizou. Tá todo mundo escrevendo que travou. Pois é. Será que... Mas eu acho que agora retomou. Falem aí se para vocês continua travado. Será, gente? Ah, que bom. Será que normalizou? Voltou, que bom. Voltou. Vamos lá. Certo. Que bom, vamos lá. E era isso, entendeu? Suzete, ela era muito lenta no desenvolver dela. Tudo era muito lento, muito devagar. Algumas habilidades ela perdeu e assim seguiu. Durante esse período, quando nós saímos do hospital, aí nós já tínhamos a indicação de um acompanhamento com uma geneticista para investigar síndromes metabólicas ou doenças genéticas. Indicação de acompanhamento com o neurologista, né, para ver mais a fundo essas questões, e com a fonoaudióloga, né, para tratar as questões alimentares. E aí nós iniciamos esse processo, né, iniciamos o processo e nessa fase, para mim, da jornada, assim, rumo ao diagnóstico, a parte mais difícil de todas para mim foi realmente a investigação genética. Foi muito difícil, porque, assim, quem sabe um pouquinho, quem conhece um pouquinho sabe que a geneticista, ela investiga doenças gravíssimas, né? Doenças que não têm cura, doenças que só são tratáveis e que são doenças com risco, né, que oferecem um risco de morte, Vanessa, né? você tá me vendo? Você tá me vendo? Tô. As pessoas estão falando que a minha imagem tá travada, que as pessoas não estão me vendo. Eu acho que pode ter internet sim, gente. A gente vai seguindo aqui, a imagem da Suzete não voltou, mas a gente vai seguindo. Acho que daqui a pouco a internet vai se reorganizando. Pra mim tá normalizado, eu acho que vai estar normalizando. Também tô te vendo bem. Tá. E esse momento, para mim, então, para nós, né, para nossa família, foi o mais difícil, Suzete. Porque eu me recordo que a minha primeira consulta com a geneticista, ela falou assim para mim, ela examinou a Sofia, né, fez uma avaliação, eu contei toda a trajetória para ela, tudo, né, eles têm um protocolo de várias perguntas, e aí eu falei para ela olhou para mim e disse assim, olha, Vanessa, a Sofia, ela não apresenta nenhuma característica de doença metabólica. Entretanto, existem pacientes que não manifestam sintomas e do nada o metabolismo colapsa e a criança entra em coma. Então você imagina como que foi para mim ouvir isso, né? Foi muito difícil, difícil. Assim, a gente saiu de lá assim com o coração apertado, sabe? Muito angustiados com a prescrição de alguns exames que nós tínhamos que fazer. Além de ter que lidar com essas suspeitas, com essas incertezas, os exames genéticos, eles não são como os exames de sangue comuns. Exatamente. Que você faz e na semana seguinte eles estão prontos. Eles levam normalmente 3 meses. 90 dias. É muito penoso esse processo, assim, de esperar os resultados. Então aí nós vivemos um período aí de mais de um ano, um pouco mais de um ano, dessa busca, né, pra gente poder verificar realmente se não tinha algo orgânico por trás dessa recusa tão forte e tão precoce da Sofia. E graças a Deus, Suzete, a gente passou por toda essa investigação e um a um os exames foram chegando, um mais complicado e mais perigoso, não perigoso, mais aprofundado, mais... E graças a Deus, um a um, eles foram descartando problemas graves na Sofia, né? E a gente conseguiu, chegamos assim, o único exame que não foi feito na Sofia foi o sequenciamento de genoma. Ela fez, inclusive, análise de DNA, né? E conversando com a geneticista, ela achou que realmente não era necessário fazer, por conta de todo o histórico de exames dela. E a gente optou por não fazer, porque... E também, quando chegou nesse momento, a gente já tinha certeza de que o problema da Sofia era outro, né? Era outro. E aí a gente, graças a Deus, passou por isso, né? Foi uma época muito difícil, muito complicada, de muito sofrimento. Eu penso, olhando a sua história, né, ouvindo você falar e já ter lido a sua história lá no post,
O diagnóstico em si, eu acho que foi muito mais ameno, né? Receber o diagnóstico Sim. muito mais, entre aspas, confortável do que eu vi que poderia ter um problema metabólico, que poderia entrar em coma a qualquer momento, e como é que seria esse depois, né? Então, ouvindo isso, eu acho que, nossa, eu penso que o diagnóstico em si foi assim, caramba, vamos em frente, Suzete, né? Eu costumo dizer que, de certa forma, o diagnóstico para nossa família foi libertador. Porque ele veio para nos dar um norte, sabe? Para nos dizer, agora vocês vão seguir por este caminho, né? E não como uma sentença. Porque, na verdade, tudo que nós passamos até a chegada do diagnóstico, de certa forma, nos preparou para recebê-lo, né? Então, eu me recordo que no dia que nós recebemos o diagnóstico, não é... Até, inclusive, é bem recente o diagnóstico realmente prescrito, né? O laudo da Sofia é muito recente. Ela recebeu o diagnóstico dia 13 de março. Poucas semanas antes da pandemia. Esse ano, né? Da pandemia. Foi super recente, foi poucas semanas antes de iniciar a pandemia. E eu me recordo que o médico que nós fomos, ele é um pediatra especialista em desenvolvimento infantil, que foi recomendado pela neuropediatra da Sofia. E eu me recordo que nós ficamos na sala, conversando. Eu levei uma lista desse tamanho, sim, para ele, de todos os sintomas da Sofia, né? Porque eu não queria deixar escapar nada. E até o meu marido falou assim, olha, tu vai levar uma lista, mas tu leva o que ela tem de bom também, né? Porque senão é óbvio que ele vai dizer que ela tem um problema. E aí eu fiz a lista, levei, relatei tudo para ele. Ele ficou o tempo inteiro analisando ela na sala, né? E eu me lembro que quando óbvio, ele não chegou a fechar o diagnóstico ali, porque se faz necessário a aplicação de alguns testes, né? Sim. Mas ele observou realmente que ela tinha muitos traços de autismo, né? E ele foi falar isso com todo cuidado para nós, e para nós foi uma coisa super natural ele receber aquilo que ele tinha para nos dizer, porque a gente já sabia, né? Nós já sabíamos, nós já tínhamos certeza. Então, realmente, a chegada do diagnóstico para nossa família foi libertador, sabe? Foi assim, a gente tirou um peso das nossas costas. E a gente pensou assim, bom, agora a gente sabe os caminhos que a gente tem que tomar, né? A gente sabe qual é o problema, a condição da nossa filha e por onde a gente vai seguir, né? Então, exatamente, definitivamente, a trajetória foi muito mais difícil. Foi muito mais complicada. O dia em que doeu mais a respeito do autismo foi quando a neurologista levantou a primeira suspeita, que foi na nossa primeira consulta com a neuropediatra dela. Graças a Deus, Suzete, uma coisa que eu tenho que falar aqui, nessa nossa trajetória, eu nunca encontrei médicos relapsos que, como é que eu vou te falar, que menosprezaram as nossas suspeitas. Né? Que não tiveram graças a Deus. Eu sou muito grata a toda essa equipe médica que acompanha a Sofia até hoje, porque em nenhum momento eles descartaram, sabe? Eles sempre deram muito ouvido ao que eu tinha para falar. Eles sempre receberam o que eu tinha para falar e consideraram muito. E a doutora Fernanda, que é a neuropediatra dela, na primeira consulta eu relatei tudo para ela e ela falou assim para mim, olha, mãe, porque a Sofia na época ela devia ter o quê? Foi pouco depois que nós saímos do hospital, pouco tempo depois, porque demorou um pouquinho para mim conseguir consulta com ela. Acho que ela tinha uns 7, 8 meses. E ela falou assim para mim, eu nunca vou me esquecer, ela falou assim, olha, mãe, do que tu tá falando para mim é muito cedo para afirmar, mas me parece muito com autismo. Essa recusa tão precoce dela, ela falou assim, e eu tenho muitos pacientes autistas que usaram sonda por muito tempo. Nossa, aí naquele momento foi um momento para mim que do diagnóstico do autismo, embora ainda não tenha sido o diagnóstico formal, sim, que foi o meu soco na boca do estômago, sabe? Que foi quando me tirou o ar, porque daí naquele momento eu pensei, ai meu Deus, tomara que não, sabe? Ela não estava me afirmando, eu tinha um fio de esperança para me agarrar, mas naquele momento eu pensei, tomara que não, mas aquilo já me deixou um alerta e eu já comecei a ficar atenta a tudo, sabe? Mais atenta, porque eu sempre fui uma mãe muito atenta. E aquele foi o momento mais difícil quanto ao autismo, né? Mas também, como foi chegando devagarinho, eu fui recebendo em doses homeopáticas o diagnóstico, né? Então, foi doendo devagarinho, sabe? E quando chegou o diagnóstico, realmente foi mais tranquilo. Tá dando uma travadinha, eu acho.
embora e quais são as características que você percebe na Sofia hoje? A Keila perguntou aqui, estou procurando aqui, mas acho que foi isso. Resumindo, é isso. Com quantos anos a Sofia está hoje? Quais as características que você percebe nela hoje? Tá. Pode falar. A Sofia hoje ela está com 2 anos, um pouquinho mais de 2 anos e 1 mês. E hoje ela já tem características bem expressivas assim do TEA, né? A Sofia hoje ela tem o flapping muito presente, que ela balança muito as mãozinhas, né? É um movimento repetitivo, né? Ela também, que são as estereotipias, ela também, dentro das estereotipias, ela faz muito balançar de cabeça, é o que ela mais faz, né, para se regular. Quando ela tá muito feliz, quando ela tá muito eufórica, né? Ela balança muito a cabeça. Ela anda muito na ponta dos pés, né? Isso é bem típico, né? E é importante falar, Suzete, também, que isso eu gosto de falar, porque o meu filho, que é neurotípico, ele não está dentro do espectro. O meu filho, quando começou a andar, andava na ponta dos pés. Ele andava na ponta dos pés. Só que acontece que os sintomas do autismo, isolados, eles não representam nada. Exatamente. A questão é quando eles estão juntos, quando a criança apresenta vários sintomas. Exatamente. Por isso a importância de ter o cuidado nesse olhar dos sintomas. Nem sempre, né, o bebê é normal ele bater as mãozinhas. A Sofia faz isso desde nova. Só que hoje, com a idade que ela tem, somado aos outros sintomas, isso já não é normal, né? E na idade dela também já não é. A Sofia, ela tem dificuldade de manter o contato visual, embora ela tenha contato visual, mas é um contato visual empobrecido. Isso, é um contato visual mais difícil, ela não consegue manter muito. Inclusive teve uma fase, hoje até que não, mas teve uma fase que a Sofia ela se sentia muito incomodada quando as pessoas encaravam ela, né? Hoje já não, hoje ela já, não sei se ela achou um mecanismo de fugir e ela, né, não demonstra tanto incômodo, tanto desconforto. A Sofia, ela tem muita aversão. Uma das coisas mais atingidas nela é o sistema sensorial, o transtorno do sistema sensorial. A Sofia, de ver alguma textura, de tocar alguma textura, ela nauseia, sabe? Ela é extremamente sensível. Hoje já está melhor, né? A gente já faz o tratamento com terapeuta ocupacional, né? No momento a gente não está em tratamento devido a tudo que a gente está vivendo. Mas a Sofia, com o tratamento, ela já melhorou, mas já teve épocas dela não poder tocar alguma coisa porque nauseava, né? Sim. Então, deixa eu só explicar. Até hoje... Pode falar. Pode falar. Desculpa. Não, ia só falar que a questão sensorial que ela está falando, de percepção, pode ser uma massinha, pode ser um tecido diferente, uma coisa mais áspera, uma coisa muito lisa. É isso que ela quer dizer, porque tem muita gente que pode estar aqui, pode não fazer sentido, né? O que é que causa náusea nela. E aí são essas alterações sensoriais que a gente tem através da percepção tátil, né? E aí coisas que é muito lisinha, massinha. Eu tenho muitos pacientes no consultório que se desorganizam com massinha, embora adoram massinhas, mas quando colocam a mão, aquilo leva desencadeia um comportamento estereotipado, desencadeia uma disfunção, uma irritabilidade, e que a gente agora já entendeu que não pode ser, embora a criança goste, né? Porque tem muitas crianças que gostam da geleca, da massinha, né? Mas aí realmente acaba sendo um start para gerar ânsia de vômito, para gerar um choro, para gerar uma irritabilidade, que às vezes a gente precisa estar atento a esses olhares, que às vezes é muito sutil no dia a dia, né, Vanessa? Sim, na Sofia essa questão é muito exacerbada, né? É muito nítido. E a Sofia também tem muito... Suzete, a questão do transtorno do sono, né? Como você falou, talvez muitas pessoas que estão aqui não saibam, mas é muito comum dentro do espectro as crianças terem um sono completamente desregulado, um sono completamente comprometido, né? Enquanto ela era bebê, ela dormia muito bem. Quando ela passou ali da fase de um aninho e pouco, a Sofia perdeu completamente o padrão de sono. Quando eu falo que ela que é comprometido o sono dela,
No caso da Sofia, não é que ela não durma, ela dorme. Tem noites que ela dorme 7 horas seguidas, tem noites que ela dorme até 10 horas. A questão, no caso da Sofia, é que não existe um padrão no sono dela. Normalmente, quem tá aqui, a mãe vai concordar comigo, o bebê ele tem um padrão, ele dorme certo horário da noite, dorme à noite, acorda um certo horário de manhã, à tarde tem um horário do soninho dele, né? Isso é um padrão. A Sofia não tem esse padrão. Não tem, sabe? Tem dias que ela vai dormir 10h30 da noite e tem dias que ela vai dormir 5 para 5 da madrugada. Tem dias que ela dorme à tarde, tem dias que nada faz ela dormir. E isso é muito complicado. Compromete muito a nossa rotina, sabe? É verdade. Compromete muito a rotina da família. Porque eu como mãe, hoje, eu vivo exclusivamente em casa, cuidando dela. É uma opção minha, né? Graças a Deus eu consigo permanecer em casa. Eu abri mão de projetos pessoais para isso, muito por conta também, não só por conta do TEA, porque muitas mães trabalham, né, que são mães de crianças autistas, mas muito por conta da sonda, né? É uma questão, isso é muito particular meu. A sonda é uma coisa, é uma questão muito complicada, porque tu tem que ter toda uma sepsia, um cuidado. Exatamente, porque é uma porta de entrada para infecções. Então, eu optei por estar em casa. E a minha rotina fica extremamente comprometida por essa questão do sono dela, sabe? Eu fico esgotada, às vezes, fisicamente. E ainda, para piorar, o meu esposo trabalha à noite, então eu não tenho quem me dê um suporte à noite. Sou eu e eu, né, para cuidar dela. Então, se ela tá acordada, eu vou ficar acordada. Durante o dia, eu tenho que cuidar, porque ele tem que dormir para ir trabalhar, né? Então, é bem difícil, assim. Outra coisa que mais que ela tem, a Sofia, a gente vê muito falar, assim, das crianças que são agressivas. A Sofia é extremamente carinhosa e extremamente grudada, sabe? Tá me ouvindo, Su? Tô tá dando uma travada. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, tô. Tá. Tô. Tá. Pode falar. A Sofia, ela é extremamente carinhosa, ela é grudada até demais, sabe? Às vezes às vezes até me impede de fazer alguma coisa, e eu sempre digo, né? Eu digo pro meu marido assim, puxa vida, a gente fala tanto que as crianças do espectro são dispersas, a gente ouve falar que eles não gostam de carinho, que não gostam de abraço. Então, quando eu vejo a minha filha dessa forma, sendo tão carinhosa, eu nem consigo dar atenção pra ela, porque eu sou... Imagina, ela poderia simplesmente me ignorar. E não, ela me busca. Então isso pra mim é muito recompensador, sabe? De tudo que eu vivo dentro do espectro, é uma alegria que eu tenho. Ela ser tão carinhosa e tão apegada a gente, sabe? E ela muito bom. Essa parte é algo... Esse comportamento é mais com você, Vanessa, com você, com o pai, com o irmão, ou com as outras pessoas também da família acontece? Porque ela ainda não tá na escola, né? Ou ela já tá na escola? Não, ela não está na escola. E, na verdade, ela tem esse comportamento conosco da família, né? Ela é muito grudada comigo e muito mais com o pai. E eu dou graças a Deus por isso, porque quando ele está acordado, quando ele está presente, ela me deixa um pouquinho livre e fica com ele, né? Porque daí ela só quer saber dele, né? Com o irmão, ela é carinhosa, mas ela é meio assim, sabe? Ela tem um certo... Porque o irmão dela é um adolescente, ele já tem uma vida dele, ele estuda, ele tem namorada, então ele não é tão presente assim quanto eu e o pai dela. Então ela fica meio assim, às vezes ela adora brincar com ele, assim, ele brinca de correr, esconder com ela, mas ela já tem um pezinho mais atrás, né? Mas é comigo e com o pai. Com as outras pessoas, ela, como é que eu vou te explicar? Ela é assim, ela não gosta que sufoque ela não gosta que pegue, ela não gosta que abrace, mas se a pessoa der liberdade e espaço para ela, em pouco tempo ela tá mexendo com a pessoa, ela tá buscando atenção, legal. Sabe? Legal. Então ela tem sinais muito positivos, sabe? E que me fazem acreditar que ela tem uma evolução, assim, para chegar, né, mais à frente com as terapias. Sim, isso é verdade. Eu acredito também que o MEI, você parece uma pessoa extremamente afetuosa e carinhosa. Então isso também é aprendido, né? Isso também é aprendido. Então ela está no meio onde ela recebe afeto, não tem como ela distribuir algo diferente disso, né? Ela vai aprendendo e vai reproduzindo. É verdade.
Como que você tem enfrentado essa jornada agora? Porque a gente está num período, né, de pandemia. Como é que você está fazendo com as terapias? O que ela já faz? Como que você está enfrentando esse momento? Assim, Suzete, ela já fazia, né, a fonoaudióloga e antes e a do terapia diagnóstico, ocupacional. né, Vanessa? Antes do diagnóstico. Antes. Isso é uma coisa muito bacana, Vanessa, né? Porque assim, a intervenção precoce, quanto antes a gente começa, vai garantir toda uma trajetória lá na frente muito positiva, né? E essa coisa de não esperar o diagnóstico, mas o olhar no que está acontecendo agora. Está com uma fala atrasada? Beleza, então eu vou buscar uma orientação com uma fonoaudióloga. Tem toda uma questão aí sensorial alterada. Então eu vou buscar uma terapia ocupacional. E isso é um fator primordial. Você que teve a ideia, como é que foi? De colocar na terapia? Não, na verdade, eu fui seguindo as sugestões. Quando nós saímos da segunda internação do hospital, nós já recebemos a prescrição dessas terapias. Por isso que eu te falei que os médicos foram muito bons. Sim. Porque apesar de nós não termos esse diagnóstico, eles tiveram essa visão, né? Sensibilidade, de não, né? Essa sensibilidade de dizer, não, vamos estimular, vamos partir para terapia, né? Para a gente ganhar tempo, porque no caso do autismo, do transtorno, do TEA, a gente sabe que quanto mais a gente fizer, melhor, né? Nada vai se perder, nada é perdido, muito pelo contrário, né? A gente está ganhando tempo. Sim. Então, quando eles me prescreveram e nós já demos início. A Sofia não tinha nem 1 ano quando a gente começou com a terapia ocupacional não, a terapia ocupacional acho que ela já tinha 1 aninho. Acho que demorou um pouquinho mais para neuro prescrever. Mas a fono a gente já começou antes. Então isso ajudou muito, né? E o restante, Suzete, como para dar início a um tratamento de fato voltado para o TEA, como a gente precisava do laudo, e como ela recebeu esse laudo poucas semanas antes do início da pandemia, isso acabou atrapalhando muito, né? E a gente está indo num processo para autorização do nosso convênio médico para a gente receber as autorizações, porque hoje a Sofia ela tem indicação de fazer fonoaudióloga 2 vezes por semana, terapia de integração sensorial 2 vezes por semana, que no caso dela, como ela tem essa questão sensorial muito afetada, é imprescindível ela fazer a terapia de integração sensorial. E você vai ver que ela vai ter ganhos fantásticos, ela vai ter... Nossa, eu não vejo a hora. Não vejo a hora. Porque funciona, é maravilhoso. Então ela vai ter que fazer a fono 2 vezes por semana, a terapia de integração sensorial 2 vezes por semana, e ela tem prescrição também de ABA ou terapia Denver 5 vezes por semana. Inicialmente, eu me desesperei diante dessa prescrição, porque eu pensei, gente, eu vou ter que me virar em 1000, né? Não sei como, mas a gente vai fazer, a gente vai tentar, a gente vai lutar, o que tiver ao meu alcance, Suzete, eu vou fazer pela minha filha, sabe? Porque eu sei que eu ainda estou iniciando a jornada, sabe? Embora eu esteja aqui dividindo com todo mundo tudo que a gente já passou, é importante deixar claro que a gente está iniciando essa jornada. Muitas coisas nós não experienciamos ainda, né? E eu sei que eu vou viver muitas aflições, muitos conflitos, mas o que estiver no nosso alcance a gente vai fazer. Porque eu vejo, sabe, Suzete, como é muito difícil receber um diagnóstico de autismo. Embora o dia do diagnóstico não tenha sido tão difícil para mim, até chegar nele foi muito difícil, foi muito doloroso. Então, eu vejo que hoje, depois de tudo que eu passei, o mínimo que eu posso fazer pela minha filha é ser uma ponte para ela, sabe? Para levar ela ao melhor desenvolvimento que ela possa ter. O que ela vai me dar de retorno e o que ela vai desenvolver, aí vai depender dela, sabe? Ela vai florescer. Mas o que tiver no meu alcance, eu vou fazer, sabe? Exatamente. Eu vou dar. Agora voltou. Tá ouvindo? Agora voltou. Tinha dado uma travadinha. A Sofia, ela foi muito desejada, sabe? Muito planejada. Eu e meu esposo, nós demoramos muito tempo para decidir ter o segundo filho.
Quando a Sofia nasceu, fazia exatamente uma semana que meu filho mais velho tinha completado 15 anos. E como eu já tinha um menino, eu desejava muito ter uma menina. Então você imagina o tamanho das frustrações que eu tive que enfrentar, né? O quanto eu tive que lutar para elaborar isso dentro de mim durante esse período. Então daqui para frente, eu sei que não vai ser fácil, mas eu escolhi olhar o lado bom, sabe? O que de bom a minha filha tem para me oferecer. E ela vai me mostrar, sabe? Aos poucos eu vou ser a ponte, ela vai me levar ao caminho aí. Exatamente, né? Porque esse caminho não se faz sozinho, né? Você está falando aí de um monte de prescrições que você tem. Quantas pessoas vão te ajudar nesse caminhar, nessa jornada? E isso que é o mais importante, né? Porque não é um desafio que você vai pegar a Sofia e vai tentar descobrir sozinha, não. Com certeza ao seu lado vão ter pessoas preparadas, pessoas orientadas, né, com técnicas específicas. O Aba e o Devin são técnicas maravilhosas que eu acredito muito, que eu uso muito no consultório e que você vai conseguir perceber os resultados muito rápido, porque na verdade são 5 vezes por semana. Então assim, o resultado ele vem. Voltou. Ah, que coisa. E aí você vai um teste de paciência. E aí você vai ver, Vanessa, que a jornada vai ficar, porque você vai vendo, né? Embora os resultados sejam em doses homeopáticas, né? Não é uma coisa que vai de um dia para o outro, mas vai aos pouquinhos te ajudando e ela vai se habilitando. E você também vai se habilitando, né? Ela vai reabilitando e você vai se habilitando. E em casa também você vai investindo na terapia, mas você vai, com certeza, ter um caminho brilhante, porque com certeza vão ter profissionais super capacitados para estar com você nessa jornada. E só de saber que a gente não está sozinho, só de saber que não estamos sozinhos, isso traz um conforto, né? Eu sempre falo isso com meus pais. E eu posso te dizer que eu já tenho pessoas, assim, muito bacanas no nosso caminho. A própria terapeuta ocupacional da Sofia é sensacional, sabe? Ela me dá um suporte incrível, uma pessoa, assim, ela é estudiosa do TEA também, está se especializando, fazendo. Então, é muito bom isso, porque traz um conforto pra gente, né? Uma segurança. O Sul, eu não sei quanto tempo falta, mas eu acho que a gente vai precisar de mais 1 hora, porque tem muita coisa pra falar. Mas eu acho que já deve estar acabando. Daqui a pouquinho deve aparecer assim, 30 segundos, aí começa a contagem regressiva. Eu ia te perguntar, mas tem muita coisa pra falar. A gente vai precisar se encontrar de novo. O que você espera da inclusão, Vanessa? Como é que você pretende estar vendo essa questão da inclusão, né? Como é que vai ser esse enfrentamento à inclusão que é tão necessária assim, e a gente não sabe que ainda não é uma realidade tão palpável, né? Quanto está nos documentos, né? A realidade ainda é uma distância. Exatamente isso que eu ia falar, sabe, Suzete? O que eu espero é que ela aconteça, porque mais do que ter leis e protocolos, a gente precisa de acolhimento.